Fala aí, brother! Tudo bem, pessoal? Mais um podcast Fala aí, brother. Hoje com a Ceci, né, Ceci? Mais uma vez, juntas. Sou Fernanda, educadora brother. E hoje a gente tá aqui no podcast, Cecília, se apresenta aí. Cecília, eu trabalho na área dos equipamentos têxteis. Trabalhamos juntas. E hoje a gente trouxe um pessoal muito legal. São duas pessoas muito, como eu diria assim, que despertaram a nossa curiosidade. Enfim, eu tô aqui com dois participantes do projeto Estampa Reestampa, do Instituto Focus. Eu tô aqui com a Vanise Lascassas. Oi, tudo bem? bem? Seja Obrigada. bem-vinda. E com o Will, o criativo. Aê! Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Eu queria só Obrigada, falar meninas. que o que a Fê falou foi sensacional, que vocês dois também chamou a atenção, porque a gente participou de um encontro e aí eu vi vocês conversando, foi fascinante. A gente falou, não, a gente precisa, né, conversar mais sobre isso e compartilhar. Então, estamos aqui. E aí, eu vou contar um pouco de história pra vocês também, né? Porque senão não faz sentido, né? A gente começou a parceria lá com o Instituto Focus, a gente viu vocês, a gente teve um preço especial para as nossas máquinas, vocês se interessaram, né? E aí foi o que eu já disse algumas vezes, né? Aí até para vocês. Na mão de vocês a gente viu o quanto que a nossa máquina pode, né? Porque a informação técnica a gente tem, né, Ceci? A gente sabe quantos pontos por minuto, quantos ml de tinta, isso a gente tem. Mas a gente não tem a mente criativa. Quer dizer, agora a gente tem, né? Porque... Estamos aqui. Estamos juntos. E aí, pessoal, eu tenho algumas perguntas para vocês, assim, pra gente ir conversando. Eu queria entender um pouco como vocês chegaram até aqui. Vanise, um pouquinho da sua história, se apresenta, vamos lá. Tá, olá, eu sou daqui de São Paulo e sempre trabalhei na área de moda, no setor produtivo da área de moda, né? Como representante comercial, como gerente de loja da C&A, e fiquei 22 anos no Rio de Janeiro. E em um determinado momento da minha vida eu falei, não, agora eu quero ter eu via muito que os meus clientes, né, quando eu vendia uma peça pronta, mas não pode ser assim, assado. Eu falei, não, agora eu vou ter o meu ateliê que eu vou fazer personalizado como os meus clientes querem. E morava na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Lá eu abri meu ateliê com as máquinas da Brother, em bordado. Isso não é jabá, tá, gente? É verdade. Foi combinado. Isso é verdade, não é combinado. Tanto que, até porque hoje eu estou em São Paulo, desde 2024 estou em São Paulo. Mas comecei lá com as máquinas da Brother, fui estudando, sou programadora de bordado e faço os bordados dentro do ateliê. Mas eu tenho um outro lado que eu gosto muito, que é trabalhar com resíduos têxteis. Então eu trabalho, me incomoda muito ver o quanto a gente tem de resíduo têxtil por aí, e assim, quantas confecções acabam não aproveitando, não por nada, não é porque realmente... Prática do mercado e... No mercado, né? E aí eu comecei a ir atrás desses resíduos têxteis e fazer algumas capacitações no Instituto Focus de upcycling. Então, eles se tornaram um grande parceiro. E tá super tendência o upcycling. Exatamente, o upcycling. E eu queria, assim, eu fazia do meu modo, né? Eu tinha toda a linha de bordado e tal. Tradicional. Tradicional, vamos dizer assim, para me sustentar, né? Sim. Sustentar o meu negócio. Mas eu tenho esse lado de resíduos têxteis. E quando foi no final de 2023, eu falei, não, eu vou para São Paulo e vou me especializar nisso. E foi o que eu fiz. Aí, quando foi no começo de 2024, mudei para São Paulo com toda a minha estrutura de ateliê e comecei a trabalhar e continuei com os projetos junto com o Instituto Focus. Até que veio o Future Print, que eu participei. Projeto Estampa e Reestampa. O projeto Estampa Reestampa. E aí eu conheci a Scancut. E isso para mim foi muito legal, porque o que acontece? Quando você trabalha com resíduo têxtil, é muito... É quase um artesanato, né? Sim, é artesanal. É muito artesanal. Então, qualquer máquina que venha trazer pra gente, que resolva alguns problemas, não é problemas. Sim, dia a dia, né? O dia a dia,
Nossa, isso facilita muito. Ganha tempo. Ganha tempo, né? Então faz com que o nosso negócio se torne mais rentável. No caso da máquina, o que aconteceu? A gente corta, né? E tem que ser tudo para a peça ficar bonita. A peça Acabamento. tem que ser bem cortada, né? E a gente, assim, tem um tempo, a gente perde um tempo, né? Cortando. Grande cortando, né? E aí a gente começou a usar no estampa reestampa. Mas aí você segura aí que eu quero saber mais detalhes. Então tá Pera aí, bom. segura aí. Will, diz pra gente Eu. agora quem é você. Porque assim, né? Nós somos novas, mas o Will é um pouquinho mais novo que a gente, né? Conta pra gente, assim, como que você entrou, o que te... Assim, no segmento de moda, como você chegou no instituto, maquinar. Dá um overview aí de quem é o Will, o criativo. Beleza. Gente, eu sou o Will. Primeiramente, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui com a Cecília, com a Fernanda e com a Uê. Então, eu comecei na moda. Na verdade, eu acho que a moda me escolheu desde pequeno. E aí, eu tive um projeto na escola. Eu estudei em escola pública. E a gente tinha que fazer o projeto chamado vestibular, que seria 1 ano você escolher na sua faculdade e você tinha que apresentar isso como se fosse um TCC, sabe? Com slide. Uhum. E aí tinha moda e tinha os outros cursos, tinha administração. E quando eu vi o preço naquela época, eu falei, sem chances agora, sabe? Agora não é o momento de eu fazer moda. Geralmente é o caminho que todo mundo que tá começando aí a jornada profissional vai seguir, né? Porque é uma grande oportunidade a ETEC, Sim. sabe? Muitos jovens, muitos amigos meus hoje na faculdade começaram pela ETEC, porque é literalmente o técnico. A minha professora falou assim, aprende o técnico, é que você vai ver se você gosta disso no dia a dia. E aí você vai e procura uma faculdade, uma especialização. E aí o meu TCC foi um desfile de moda, que foi na Consciência Negra, e aí eu chamei todas as pessoas negras da faculdade, e eu perguntei, vocês querem desfilar? A gente vai fazer um grande desfile, todo mundo de preto. A gente se maquiou, fez um black power também, assim, das meninas que tinham um cabelo mais crespo. E foi muito importante aquele dia, sabe? Eu tenho poucos registros desse momento, porque meu celular não era tão bom, mas, tipo assim, esse foi o meu pontapé. Aí acendeu uma chama, assim, no meu coração. Eu falei, caramba, é possível. E eu era tipo aquele menino do Grêmio da escola que ia de sala em sala, encher o saco, sabe? Pra galera. Boca de urna Sim. e coisa e tal, né? E aí, depois, mais pra frente, eu entrei na Unibis, que é uma ONG, que é para pessoas em vulnerabilidade social conseguir o seu primeiro emprego, como jovem aprendiz, como estágio ou CLT normal, né? E eu fiz lá 6 meses, aí depois mais 6 meses, que é tipo o avançado e um básico. Eu fiz web design lá e teve também mais um TCC de conclusão, né? E aí foi o quê? Foi um desfile. Aí minha sala era a turma D e a minha sala era a turma mais diversa que tinha naquela sala, gente de todas as religiões, gente de vários lugares de São Paulo, de vários lugares do Brasil. E a gente falou assim, gente, o nosso tema tem que ser desfile de diversidade. E aí foi isso. E aí eu falei, aí esse foi o pontapé de tipo assim, realmente eu quero trabalhar com moda. E aí acabei ganhando uma mentoria gratuita por ser um aluno bom. E essa mentoria, uma pessoa da área falou assim, olha, você quer chegar aqui, então eu vou te impulsionar, sabe? Eu vou te mostrar os caminhos, eu tenho amigos que são da moda, eu vou te apresentar. E foi acontecendo assim, ela falou assim, faz um teste de vocação, né? E aí saiu ADM, saiu moda e saiu rádio e TV, porque eu gosto dessa parte de comunicação também. É porque sem moda não tem sem Mas comunicação não tem moda, sem moda não tem comunicação, Não. porque você tá Moda toda hora comunicação, comunicando, né? Literalmente. Me inscreveram no vestibular e aí, graças a Deus, eu passei em ADM e moda eu não tinha prestado. Aí de moda foi tipo 1 ano depois, sabe? Você tá fazendo as duas faculdades Tô juntas. fazendo as 2 faculdades juntas. A moda eu faço na Santa Marcelina. E saiu depois que eu conheci um projeto Ponto da Moda, que era uma ONG. E nessa ONG, a gente trabalhava com resíduo têxtil. E aí eu acho que a Wenise é tipo assim, minha irmã de alma do resíduo têxtil, sabe? Porque a gente se encontrou, a gente se empolga junto, a gente fala sobre resíduos têxteis, a gente trabalha muito, né? História incrível, né? Muito. Não, e eu acho legal porque exatamente mostra. São gerações Gerações diferentes Completamente. com o mesmo
E, assim, uma pessoa mudando, a outra começando, e assim, tanta coisa em comum que é a moda, a criatividade, tanto que dá pra fazer, né? Com isso. Sim, muita coisa, né? E é o que vocês falaram, né? A gente comunica o tempo Não todo, tem né? jeito. Tem. Quando a gente tá trabalhando com moda, né? E essa coisa dos resíduos têxteis, essa nova geração, ela já vem muito mais Mais enraizado que a gente, mais, né? mais do que a gente. Muito Isso é bom, mais. Isso é muito legal. E aí, me diz uma coisa. A gente já escutou a história da Vanise aí, que é de coração, de alma, né? A do Will, que aconteceu, né? E em que momento, assim, como que vocês acharam o Instituto, como o Instituto Focus, né? Como que vocês foram convidados, ou como que aconteceu o projeto Estampa e Reestampa na vida de vocês? Então, eu participei em 2023, eu conheci através do Instagram o Instituto Focus. Peguei minha malinha, morava lá no Maricá, no Rio de Janeiro, e fiquei 2 meses aqui estudando no Instituto Focus, fazendo oficinas para o upcycling. E o Reestampa, Estampa e Reestampa, aconteceu no ano de 2024, e porque eu continuei com eles são, para mim, grandes parceiros, porque além de eles darem toda essa capacitação para nós, eles disponibilizam os tecidos, os resíduos para nós. A Focus é um grande parceiro, assim como quando a gente estrutura um negócio, estou fazendo um plano de negócios para uma empresa que trabalhe com resíduos têxteis, inclusive a gente vai ter a tributação aí, né, que vai mudar tudo, a reforma tributária, já conversei com algumas pessoas para a gente ver os benefícios para as confecções nos darem. Vai muito além da reutilização, né? É tanta coisa que envolve, né? Muita coisa, uma lei né? tributária. Você acha que você é só pegar o negócio ali e vamos a gente precisa. E assim, por que não incentivar as confecções a doarem esses tecidos e ter um incentivo? Porque se é descarte, né? É descarte. Entra né? muita coisa, né? Acho que tem essa parte que pode ser algo, né, mais social, financeiro, e realmente um percentual muito grande do que é produzido simplesmente jogado no lixo, gente. Ou queimados. Exatamente. Então, assim, é uma coisa. Que aí entra naquela surreal. escala, né? Queima, agride meio ambiente. Exatamente, a agressão do meio Tem ambiente. tanto de gente querendo, né? A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, né? Só perde pro petróleo. Exatamente. Então... E Will, e como você chegou? Foi por causa daquela mentoria que eu conheci o Ponto da Moda. Eu e o Instituto era parceiro do Ponto da Moda. Então eles enviavam sacos e mais sacos de retalhos pra gente fazer a nossa coleção, sabe? Então a gente já era um projeto que começava no upcycling. Então já fomentava o nosso pensamento criativo a partir de uma coisa que já existe, é um fato, e agora como você cria, vai por esse caminho ou você vai por outro caminho, utilizando a mesma base. E aí na faculdade de Santa Marcelina, que eu conheci o Lúcius, e aí eu cheguei pro Lúcius e falei, eu quero trabalhar com estamparia. E como ele já vive disso, eu falei, e aí, algumas dicas? Sabe, algumas dicas? E ele falou assim, olha, vai sair um curso aí muito bacana, eu acho que a sua cara você devia testar, e é sobre estampar tecidos que já são estampados. Aí eu falei, caraca, tipo, eu já faço isso, sabe? Eu já pego os tecidos que estão parados de outras marcas, de bancos de tecido, roupas em brechós, e eu crio a minha estampa em cima. E aí eu falei, agora eu quero aprender isso de forma mais técnica. Eu tenho uma curiosidade, assim, porque para quem não sabe, assim, o projeto do Estampa Reestampa, se vocês tiveram aulas, técnicas, mas cada um teve que fazer seu processo criativo. Sua peça, né? E aí usando impressão, costura, bordado, o diferenciado scan cut. E como que foi o processo criativo de cada um, né? Porque eu já ouvi alguns alunos do projeto dizendo, porque foi alguma coisa que eu trouxe da minha infância e fui trazendo. Como foi de vocês? Então, o Walter Rodrigues, que é um dos mentores, né? Ele nos orientou a trazer um significado para as peças que a gente estava fazendo, né? Então, nós pegamos alguns objetos importantes para nós, de memórias afetivas, e através desses objetos, a gente começou a pensar em estampas,
Eu, no meu caso, levei alguns quadros pintados pela minha filha. Eu tenho uma filha de 19 anos, lindíssima. Linda mesmo. Mas assim, levei alguns outros objetos, levei algumas peças que eu peguei na rua, assim. Porque eu acho porque que você tem que ter isso pra mim é muito significativo, porque mudou completamente minha vida, né? Assim, no sentido, minha vida de negócio, né? Quando eu comecei a ver esse mundo, né? O quanto o descarte do Bom Retiro, por exemplo, é riquíssimo. Falei, gente, como é que pode jogar isso na rua? Como é que pode jogar isso no lixo? Né? Então, me toca o coração, né? Então, voltando lá, né? Quando eu fui fazer a minha peça, eu trouxe esses exemplos, né? Essas peças, e aí a gente ia em cima disso, e sob a orientação do Lúcio, porque ele trouxe, por exemplo, eu não sei mexer muito no Photoshop, ele me ensinou e... Por isso que você tem a mentoria, por isso que você tem alguém mais... Por isso que a gente tem, né? Então, o Walter, o Lúcio, eles ajudaram muito a gente direcionar, né? Porque somos criativos e a criatividade voa. Precisa de ordem, né? Precisa de uma cronologia. Precisa de ordem. Inclusive, o Walter falou uma vez assim... E se algum repórter chegar para você e perguntar por que você fez essa coleção? Você tem que saber. Aí aquilo me pegou. Por isso que a gente quis entender. Então você trouxe os seus retalhos. Os meus retalhos. Os quadros da sua filha. Os quadros que da mais? minha filha. Não, acho que foram só isso. A vontade de criar. E a vontade de criar, exatamente. E você, Will, como é que foi o teu processo? Meu processo, eu sou uma pessoa que pratica muito minha fé, sabe? Então, normalmente eu oro antes de começar alguma coisa e pedindo um direcionamento. Normalmente eu peço pra Deus me mostrar em sonho o que eu poderia fazer e como fazer. E lendo a Bíblia, eu descobri que o que mais tem na Bíblia eram palavras. E eu comecei a estudar tipografia na faculdade e eu me encantei nesse mundo. E eu falei, caraca, tipo, eu tenho muitas revistas em casa. Eu lia muito. E a minha revista favorita é Recreio, que é uma revista muito criativa e cheia de coisas, assim, sabe? E aí o que mais tem na revista Recreio são tipografias decorativas. E aí, essa foi meu ponto de start, sabe? Vou desenhar minhas próprias tipografias e escrever frases que eu gosto, e inspirado naquela estética, que é uma estética muito única. E aí eu comecei a fazer minha estampa meio poluída, assim, e com umas escritas grandes, assim, sabe? Com essas tipografias meio derretidas, meio esticadas. Não, e ficou ótimo, né? Posso contar a experiência, porque a gente pegou... Não, a gente pegou... nós recebemos os tecidos da Focus e tinha umas estampas que a gente falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Sim! A de berinjela. A dele foi de berinjela. Eu acho que eu vi. Ficou famosa. Ficou famosa, porque todo mundo olhava aquela estampa e falava, Jesus, eu não vou pegar esse tecido, não. Foi um desafio. E ele pegou e ficou ótimo. E me diz uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Eu conheço o segmento de artesanato há algum tempo. Trabalho com as influenciadoras, com as meninas mais da minha área lá, né? Do artesanato mais em si. E todas elas têm esse processo criativo, tal, né? E tem uma coisa que a gente fala muito no artesanato, eu não sei se aplica, se eu estiver falando errado, vocês, por favor, me corrijam. A Cê se perguntou qual foi o processo de criação, o processo criativo. Beleza, então assim, eu entendi que eu preciso trazer coisas para ativar a minha memória, né, minha criatividade e partir daí. E aí eu vou te perguntar o inverso. E quando acontece e se tem o bloqueio criativo? Você fala, putz, eu preciso criar uma coleção para fulano e não tá vindo. Qual é a técnica que você usa para desbloquear a criatividade? Porque eu acho que deve ter isso também. Posso? Pode. Eu não acredito em bloqueio criativo. Você não acredita? Não acredito. Porque meu olhar já tá muito aguçado. Então, normalmente, eu ando sempre com o meu sketchbook. Então, tudo que eu vou fazendo me inspira e eu vou colocando lá. Aí depois eu sento na máquina de costura e eu falo, tá, agora eu vou manipular isso que tá aqui no papel, no tecido. E são tantas técnicas que eu aprendi em livros e na faculdade que literalmente não te bloqueia. Pergunto, mas você acha que é só aprender técnica mesmo ou também tem um dom?
Porque assim, quando você fala, eu não Você é apaixonado, me vejo. você... E eu não me vejo, porque eu não consigo ter. Então, assim, é uma curiosidade. Você acha que tem um dom aí ou não? Aprendendo, consegue. Eu acredito que 50% pode ser um dom, sabe? Só que eu acho que vai muito da sua criação, os seus estímulos visuais na infância, Enquanto você o estuda. quanto você teve contato com arte, sabe? Porque arte é um privilégio. Então, se você teve muito contato e foi incentivado, por exemplo, o que mais me motiva na criatividade é a falta. Então, se eu tenho uma cartela de cores com 100 cores, aquilo vai ficar me bloqueando pra começar. Eu vou demorar. Agora, se eu falar assim, meu desafio é fazer uma coleção preta e branca. E eu quero falar sobre cores com preto e branco. E aí já é um desafio, sabe? Então você começa a buscar referências de preto e branco do seu pai, buscar referências suas. Eu vou muito nas fotos antigas, no álbum. E experiências que eu tô tendo agora. O que que tá no museu aqui em São Paulo que fala sobre preto e branco? Então você vai somando aquilo e daqui a pouco você tem um mapa. E aí você fala, quando começa a repetir muita coisa naquele mapa, você fala, eu acho que é esse, eu tô olhando pra isso, sabe? E às vezes é com o espírito do tempo, ou às vezes você tá à frente do seu tempo e ninguém vai entender também. Então, por isso que eu não acredito em bloqueio criativo, sabe? Eu acho que é muito desse olhar. E você, Ivan? Você acredita em bloqueio? Eu acredito. Que bom, né? Porque vocês se conectam Sim, tanto, não. né? Não, Alguma coisa. Não, e eles se completam, é muito legal. A gente está fazendo uma coleção para um evento que vai ter agora em novembro. E aí, o tema que eu escolhi é ser e não ter. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Socorro! Ser e não ter, ser alguma coisa assim. Eu falei, gente, como é que eu vou traduzir isso em roupa? É muito complicado, né? Por isso que eu falei, eu acredito no bloqueio criativo, sim. Mas depois eu fui pensando, pensei naquela frase que o Walter falou, que se perguntarem para você, por que você chegou? Então, a minha coleção chama Encontros e Reencontros, e eu tô fazendo a coleção baseada nas noites paulistanas, porque eu tô de volta para minha cidade, né? Que legal. Então, com resíduos têxteis, com todo esse material que eu trouxe, com muito glamour, porque a noite de São Paulo, ela é muito glamourosa, né? Eu sou suspeita que eu gosto de São Paulo. Também sou apaixonada. E dizem que a gente é louco, né? E como que foi, assim, esse contato com os equipamentos da Brother com toda essa criatividade? Porque, assim, o que vocês fizeram e o que vocês contam, pra nós, foi fascinante. Olha, eu acho que, assim, pra nós também é fascinante, tá? Quando eu vi a Skancut, fiquei alucinada. É isso que eu ia te perguntar. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque, gente, do mesmo jeito que vocês são apaixonados pela moda, eu sou apaixonada pela minha máquina e ponto. Tá? Né? Ponto. Então, assim, é aquilo mais uma vez que eu vou repetir, vou ser redundante. A gente sabe da potência dos nossos equipamentos, mas quando a gente coloca na mão certa, a gente vê criar, tá? Vocês trouxeram muito disso aqui, de reutilizar, de ressignificar, de encontro, de reencontro, de trazer coisas do passado, né? A Brother, principalmente na minha categoria das Skancuts, a gente tem um conceito que chama-se conceito Motainai, do Japão, que é de você utilizar, reutilizar qualquer coisa em qualquer tempo para não agredir a natureza. Que lindo, não conhecia não. Né? Então, assim, trazendo a Skancut, sabendo, né, do que vocês viram, porque, gente, eles adquiriram a máquina, tá? E foram lá no Senai fazer um curso comigo, foi muito legal aquela tarde que a gente passou. Trazendo esse conceito do Motainai, da Skancut, do reaproveitamento, o que vocês potencializam da máquina no seu trabalho, aonde você usa, se é para um todo, que nem você falou, eu preciso ter lá no início um corte perfeito. Isso aí. Investir em maquinário que não seja de costura, bordado, porque a gente sabe que isso vocês têm que ter, né? Um equipamento diferente. Olha, eu trabalho sozinha hoje no meu ateliê, né? Lá em Maricá eu ainda tinha algumas parceiras, nunca tive funcionárias, né? Meu ateliê é um ateliê pequeno e eu trabalho sozinha. Então, quanto mais máquinas eu tiver que me ajudem a fazer com que aquilo que eu estou pensando, né?
se transforme em realidade, melhor para mim. Por isso que quando eu vi a ScanCut, eu falei, gente, isso vai me ajudar muito, né? E às vezes a gente não tem, como eu falei, eu não tenho uma equipe ainda. Você é uma isso aí. equipe. Por isso. Então, por isso que as máquinas são muito importantes, que quanto mais eu tenho... Então, assim, por exemplo, a ScanCut, a gente já tá vendo a possibilidade, a gente tem conversado muito sobre até corte de modelagem. Sim. Então, assim, não são todas as modelagens que a gente consegue, né, cortar por causa do tamanho, mas, assim, uma modelagem de uma roupa infantil, por exemplo, você consegue e coloca lá e... De uma peça, de um acessório. De um acessório, não só... Porque quando eu vi... As primeiras experiências, a primeira vez que eu vi, né, lá, eu pensei, poxa, legal, vou cortar os meus tecidinhos pra juntar depois tudo Que é o de que novo. todo mundo pensa. Que é o básico, né? Mas aí a gente começou a perceber que tem outras possibilidades, que é o caso da modelagem que a gente tá vendo. E eu, assim, usando a ScanCut, pesquisando sobre ela, a gente vê muito artesanato, né? Que ela sendo muito utilizada no artesanato e muito pouco utilizada na moda, né? É por isso que eu trouxe vocês aqui, porque eu queria entender. Eu lembro que eu sempre fiz crochê e tricô desde 7 anos de idade. Eu falo que eu aprendi a escrever e ao mesmo tempo aprendi... Tricotar. E eu lembro que quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu não terminava uma peça, porque aquilo me assim, cansava, né? Não é? Então, por que eu tô falando isso? Porque com as máquinas, a gente tem mais rapidez. Porque cansa, né? Você fala assim, ai meu Deus, tem que cortar esses quadradinhos aqui, ai meu senhor, aí você deixa pra lá. E é investimento, né? No seu trabalho, Sim, no seu investimento ateliê, no na sua trabalho. entrega, Até né? Na porque qualidade. fica com uma qualidade melhor, você faz mais rápido, né? Então, além da qualidade ser superior, Sim. você consegue fazer mais peças e aí E agrega vem a parte, valor, né? E ficam a parte idênticas. financeira, né? Ficam idênticas. Exatamente. Padronizadas. Bom, já fazendo, né, tentando fazer um gancho aqui, né, Fê? Porque assim como você é apaixonado pelo seu produto, também eu tenho uma paixão, que é a GT, a nossa impressora têxtil, que é o DTG, que é a impressão direta no tecido. E foi um grande desafio, né? Até para nós, muitas vezes o cliente fala, é a impressora que faz em camiseta. Não, ela faz muito mais, né? E vocês trouxeram isso. Qual foi a experiência de ver que é possível ser tão fácil o processo de impressão, de brincar ali, de várias peças? Como que foi essa De agregar, né? Exatamente. Particularmente, eu fiquei extremamente encantado pelaquela máquina. Inclusive, ainda quero ter uma. Vai ter. Vou ter. E eu percebi tanta qualidade na impressão, sabe? Você aperta, você puxa e ela fica intacta. E também me abriu a visão de como, por exemplo, eu quero ter um brechó. E aí eu posso pegar aquelas peças do brechó e customizar ela inteira, sabe? De um jeito com qualidade, com muito profissionalismo. Qual foi o meu desafio? Eu queria estampar como se fosse a impressora com a scan, sabe? Como eu poderia somar esses dois? E aí eu falei, stencil. E aí eu comecei a praticar stencil. Eu tive um workshop sobre Matisse e o stencil. Matisse é o... É um artista. Ah, tá. Eu falei, gente, olha, ainda tô, ó. É um artista. E aí, eu não lembro o que ele teve, eu acho que ele teve uma doença, um problema na mão, que ele não podia mais pintar, e ele ficava recortando, assim, os papelzinhos e montando a arte dele. E eu fiz um rapport assim. E desse rapport eu passei pro Photoshop, do Photoshop, imprimi, escaneei, porque, gente, o scanner de 600 dpi, maravilhoso para quem trabalha com estampa. E aí eu comecei a cortar no acetato e comecei a estampar com um rolinho, sabe? Ou seja, me economizou água, porque dá pra fazer isso na serigrafia, só que a serigrafia gasta muita água e leva muito tempo. Então... Você sabe que dá pra levar pra GT também isso, né? Ah, é? É, né? Ah, você Dá pra pode fazer trazer uns os... testes. Mas tamo lá. Criatividade e aqui tá com vocês. Ó. Você pode trazer isso que você fez no stencil, escaneado, pega o Tô com eles aqui, vou mostrar pra vocês entenderem. Agora é uma aula técnica, vem aqui. Vamos lá, vamos nos unir. Vamos nos unir.
E estampa na GT, querido. Olha só. Por exemplo, esse aqui foi o João que fez, né? Aí tem a minha também, mas, por exemplo, você pega esse papel quadriculado aqui, Você escaneia milimetrado. ele. Esse aqui foi tudo de recorte, né? Tá. O desafio foi trabalhar com letras e com números. Então aqui tem o Tá W. aparecendo. Vou mostrar aqui. Quer mostrar? Não, Tá aparecendo? tá aparecendo. E foi com retalhos de papéis. Ou seja, aqueles retalhos que às vezes a scan deixa que você não vai usar, você pode fazer uma estampa. Reaproveitar. Entendeu? E vender metros e metros. E aí daqui que eu escaneei e joguei pra uma folha de stencil. Que aí você vai no rolinho. É no rolinho. Por exemplo. Aqui, ó. É a mesma arte. Tá vendo? Querido, a gente escaneia isso daqui, joga lá no programa da GT, põe E arrasa. rapidinho lá. Exato. Continua usando Muito a fácil. Scan Cut. Porque é isso aqui. Então, esse é um jeito de fazer em casa. Enquanto eu ainda não adquiro a minha impressora. Aí, Entendeu? Cecília, aí. pega o talão de pedido. Vamos vender uma GT. Nossa, que coisa boa. Parcelando, né? Então, Vamos lá. O legal, que a gente sempre fala, né, assim, principalmente para quem tá começando, os alunos, faculdade, às vezes parece, é Entendi, uma né? impressora, Muito longe, deixa, né? uma coisa tão longe, mas não, até porque ela consegue, é tanta coisa que dá para fazer ali, que quando você vê, você já pagou Sim. 1000 vezes, né? E eu não tô falando, assim, não é papo de quem trabalha na Brother, não. É que a gente começa a ver com os clientes, tem muita oportunidade, tem muita coisa. É só ter a criatividade mesmo, né? Por isso que a gente precisa de cabeças pensantes. E a gente Mas é tava você. até falando assim, gente, vamos se juntar. Assim, com a scan e com a máquina de costura da Brother, eu já tô um pouco antissocial, sabe? Tipo, eu não saio do meu quarto, eu fico o tempo Putz, todo ai. respirando isso. Ai, nem me fala. Minha mãe fala comigo, eu fico tipo, oi? Sabe? Meio perdido. E quando eu tiver a minha impressora, GT. a GT, gente, há tantas possibilidades, ninguém me segura. É isso aí. Voa, vamos voar. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro, né? E até agradecer por vocês terem cruzado o nosso caminho profissional também. Acho que, né, Nossa, a gente enquanto tem muito. brother, Eu tenho muito a agradecer. né, vocês enquanto agregar no nosso trabalho, né, pra gente Bastante. conseguir repassar isso é muito valioso pra gente. Agradecer as nossas loucuras também. Venham gravar um podcast, nem sabe o que é, tá morrendo. A né? gente topa Vocês tudo. topam? Opa! E é isso, agradecer, muito obrigada. Em nome da Brother, em nome de todo o time, pelo carinho que vocês têm com a marca, pelo carinho que vocês têm com a gente também, né? E parabéns, e vamos ver, né? Essa galera, sei lá, São Paulo Fashion Week, Paris Fashion Week. Sim. E aí eu vou falar, gente, o Will, ele fez uma entrevista à Calma aí. Não esqueçam de nós. A Vanise Imagina. catando os resíduos lá em Paris, tá tudo certo. Ai, tá tudo certo. Tá tudo certo. Poxa, mas ó que Vamos ser diferença. tristes em Paris, É né? lógico. Retalhos de seda. Retalhos de cedo, isso aí. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui, essa troca, né? Isso é muito, Muito. muito legal. E agora, olha pra lá e deixa as suas redes sociais. Então, entra lá no @ateliê Van Las Casas, Van com W, e dá uma olhada lá, porque esse 23 e 24 eu participei dos 2 últimos Fashion Week. Então, Chique. vamos lá ver minhas... Muito bom. E agradeço muito a Brother, já era apaixonada pela Brother, e olha, conhecer vocês por causa das máquinas de costura, né? Quando eu comecei, de bordado, quando eu comecei a ver, assim, pesquisar sobre máquinas de bordado, só dava Brother, né? Então, me apaixonei e muito obrigada. Obrigada a você. Will, suas redes ali, ó, olha pra lá. Antes, eu queria deixar uma lembrancinha com vocês. Que eu trouxe, sabe? Fiz na Scam. Então eu quero, pode... Na Traz, Scam. deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Tá aqui. Pode eu vou mostrar. Eu inaugurei a minha linha de chocolates. Olha que Nossa! máximo! Na segunda-feira, na faculdade, tá Uau! exposto. E trouxe pra vocês provarem, porque é com isso que eu vou conseguir comprar o meu computador pra trabalhar com estampas, né? E vocês podem encontrar nas minhas redes sociais, que é Ai, que máximo. Will Criativo. Lá tem tudo. Eu mostro os backstage do desfile que eu tô trabalhando, nos meus projetos, as minhas novidades. Tudo que for de criatividade tá no meu perfil. Vocês podem conferir lá. Só chegar. Pessoal, é isso. Obrigada pela companhia de vocês hoje. A gente trouxe esse pessoal aqui com muito carinho, com muita criatividade, né, Cês?
Segue a gente nas redes sociais. Qual é, Cecília, o nosso arroba? brother@yourside. .com.br. Pessoal, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.